Bom, vamos ver então como é que a gente foge da tabela para não perder tempo e foge do texto para não se embananar todinho. Vem aqui na tela que eu vou tentar fazer uma analogia para você entender como é que a gente vai lidar com isso. Vocês se lembram de um assunto de matemática que vocês estudaram lá pela 7ª série, chamado produtos notáveis? Não, tenha calma, não corra não desligue, não desligue o computador, não vai precisar disso não. Mas vocês se lembram que, por exemplo, A mais B ao quadrado, o professor demonstrou, sei lá, de alguma maneira, algebricamente, geometricamente, não importa, mas ele provou que isso vale isso aqui. Lembra disso? E aí depois o que é que ele fez? Pronto, está demonstrado? Tá. Agora decore que o quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Lembra disso? Para quê? Para que toda vez que você olhasse para isso, associasse a isso. E vice-versa. Olhou para isso, saber que isso corresponde aqui. Não é? Aí, ó, depois ele mostrou que A menos B é quase a mesma coisa, mas no meinho aqui fica menos. Ó. Ok? Muito bem. É uma coisa muito parecida com isso que a gente vai vivenciar aqui nas equivalências. Não é? Na prova cai assim, ó. Vê, vamos lá, na prova. Assinale a alternativa que contém uma proposição equivalente a. E aí vamos supor que fosse de produtos notáveis, né? Equivalente a, pronto. Assinale a alternativa que contém uma proposição equivalente a x mais y ao quadrado. Ora, na hora em que você já gravou isso aqui, aparecendo x mais y ao quadrado, você vai direto na alternativa que contém a resposta. É ou não é? Aí vai estar a letra A. X ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. É essa? Não. Por quê? Porque faltou o 2 aqui no meio. Tá vendo como é? Aí vem outra. X ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. É essa? Não. Por quê? Porque aqui não é menos, era para ser mais. Entenderam? Até que aparece a alternativa certa e você marca. Então, eu digo que na equivalência acontece isso também. Olha aqui, ó. Existem algumas equivalências chamadas equivalências notáveis, chamadas por mim, viu, gente? Não, isso não existe na teoria, não. Eu digo que existem equivalências notáveis, aquelas mais importantes, aquelas equivalências que você tem que saber de cor, porque é assim que você se livra de fazer a tabela e de se envolver com o texto. São 4 regras, 4 pares de equivalentes, como se fossem 4 produtos notáveis, entendeu? Que você vai gravar. Isso aí vai dar conta de praticamente das questões de equivalências na sua prova. Agora, claro que eu vou lhe explicar, eu vou mostrar, eu vou provar, eu vou demonstrar, mas depois de tudo provado e demonstrado, você vai gravar. E aí a gente vai ver com exemplos e com questões como é que isso aí se acomoda tudo direitinho, tá certo? É um dos itens que mais cai em concurso e eu não sei porquê. É um dos itens que as pessoas têm muita dificuldade e não vejo razão para isso, gente, sinceramente. Se você aprender direitinho o que eu vou lhe mostrar aqui, isso é para ser um item super bem-vindo na sua prova. Porque é você ler a proposta, identificar qual é a regra, aplicar a lei daquela regra e procurar no gabarito. Vamos ver? Vamos lá. Mãos à obra. Olha aí, 6.2, as principais equivalências. Primeira delas, a equivalência do condicional. Se P, então Q, não é? Bom,
Você está vendo aí que eu coloquei primeira opção. Bom, se eu botei em destaque primeira opção, é porque certamente tem pelo menos mais uma opção, né? Senão não precisava botar a primeira opção. Então, se tem aí primeira opção, daqui a pouco vai aparecer uma segunda opção. E aí vamos entender logo que história é essa de duas opções para um equivalente. Voltando aqui na tabela, você vai entender. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Pronto. Olha aqui. Aliás, é a própria letra A que está aqui, não é? Se P, então Q. E se não Q, então não P. Tá certo? Essa é a primeira opção. Quando eu voltar lá, se você não prestou atenção, você vai ver. Olha aqui, ó. Por que é que essa estrutura equivale a essa? Ora, porque ela tem, ó, a mesma tabela que essa aqui. Então, imagine você que eu construísse aqui uma outra estrutura lógica, diferente dessas, mas que também tivesse esta tabela. Ora, ela também seria equivalente a todas elas, sim ou não? E se eu construísse outra? Ela também seria equivalente, sim ou não? Então, quantas equivalências tem uma proposição? Infinitas. Infinitas equivalências. Ok? Agora, a gente grava aquelas que caem nas provas. Sim, Jairo, mas é porque você não me conhece, eu sou extremamente azarado. E se na prova cair uma diferente dessas principais que a gente vai ver aqui? E aí, o que é que eu faço? Aí você faz a tabela. Aí não tem saída. Se cair uma estranha que você não gravou, porque você não vai gravar as infinitas, né? Não vai dar conta disso. Aí você faz a tabela, tá certo? Mas eu sou capaz de apostar que vai cair dentro dessas aqui. Ok? Então vamos lá. Primeira equivalência. Equivalência do condicional. Primeira opção. Por que é que eu vou trazer depois uma segunda opção? Porque as bancas variam. Às vezes colocam essa primeira opção, às vezes colocam a outra como equivalência para o condicional. E todas duas, aliás, todas três, né, têm a mesma tabela. São, portanto, proposições equivalentes. Ok? Então, vamos lá. Se P, então Q equivale a se não Q, então não P. Se não Q, então não P. Não tem coisa pior, quer dizer, deve ter, né? Mas assim, é muito ruim você gravar estrutura lógica. É ou não é? Imagine você ficar gravando se P, então Q equivale a se não Q, então não P. Mas isso é a primeira opção, porque a outra é não P ou Q. Agora, se for P ou Q equivale a se não P, então Q, ou então se não Q, então P. Meu irmão, para o cara decorar assim, não tem futuro não. Não é? Então, o caminho não é esse. Vamos compreender a estrutura. Vamos, primeiro, nos convencer de que elas se equivalem. Tá certo? E em seguida a gente vai dar um jeito de gravar. Vou dar dois exemplos aqui. Ó. Primeiro, se eu ganhar na loteria, eu compro um carro. Se eu ganhar na loteria, então eu compro um carro. Isso significa, em outras palavras, que se eu não comprei um carro, tá vendo? Que é comprar o carro, né? Se eu não comprei o carro, eu não ganhei na loteria. Porque se eu ganhasse na loteria, eu compraria o carro. Se eu não comprei o carro, é porque eu não ganhei na loteria. É ou não é? Outro exemplo. Olha aqui. Ó. Se eu nasci, então mamãe nasceu. É ou não é? Se eu nasci, então mamãe nasceu. Isso quer dizer que se mamãe não nasceu, então eu não nasci. Porque se para eu nascer ela tem que ter nascido, se ela não nasceu, então eu não nasci. Sentiu a equivalência? Ah, Jairo, realmente senti, de fato. Equivale. Beleza, pronto, agora vamos gravar. Vamos gravar. Para gravar,
não vamos tentar pela estrutura, porque como eu falei, vai ficar um tal de P e Q e Q e P e não Q, que vai dar maior confusão. Vamos gravar a dinâmica, não é? O que é que essa estrutura faz para buscar a equivalência? Volta negando. Volta, ó. Partia de P para Q, agora é de Q para P. Mas não é só volta, tem que ser negando. Entendeu? Então você faz o caminho de volta negando, tanto uma quanto outra. Pronto. Isso daí já lhe garante a gravação da estrutura. Não é? Você vai pensar assim, ó. Você vai imaginar aqui, ó, se eu botar uma estrutura assim, ó. Vê bem. Se A, então B. Aí você já pensa assim, ó, esse B vem para cá, ó, negado. E esse A vai para lá, ó, negado também. E aí fica o se não B, então não A, que é o famoso volta negando, ok? Essas equivalências, muitas delas têm nomes, né? Essa aí é o teorema do contrarrecíproco ou contrapositiva, né? Modus tollens. Se vocês forem estudar nos livros, eles vão apresentar vários nomes aí para essas regras. Isso não interessa de nada para o seu concurso. Interessa você aplicar a regra, ok? E aí vamos para uns exemplos para você ver como isso é fácil e para você entender por que é que eu estou dizendo que eu fico assim meio que sem entender por que é que alguns alunos têm tanta dificuldade nessa equivalência. Porque você vai ver, é identificar qual é a regra e aplicar o modelo. Olha aí, ó, se beber, não dirija. Se beber, não dirija. Qual é a coisa que eu mais tenho falado para você? Não se envolva com o texto, fuja do texto, corra do texto. Olha aí, se B de beber, então não D, D de dirigir. Pronto. A partir desse momento, eu não quero nem mais saber o que é que o texto está me dizendo. Eu trabalho no osso, na estrutura, na frieza da estrutura. Se B, então não D. Aplique aí o volta negando. Pronto. O que estava do lado direito como não D, vem para frente agora como D. E o que estava aqui na partida como B, vai lá para trás como não B. Agora é que você lê no texto, depois de pronto. Aí você lê no texto para procurar o gabarito. Por isso que eu sugiro que você coloque essas letrinhas alusivas aos verbos B de beber, D de dirigir. Porque no final de tudo, você vai precisar voltar para o texto, né? Então, onde tem se D, então não B, como resposta, você vai procurar no gabarito se dirigir, não beba. Ou se for dirigir, não beba. Não é? Entenderam? Então é assim que você aplica. Tá certo? Olha outro exemplo aqui. Se não ando, corro. Se não ando, corro. Vamos chamar ando de proposição A e corro de proposição C. E está aí a estrutura. Se não há, C. Vamos lá, aplicar o volta negando. O C que está na direita vem para o começo negado, vem como não C. E o não há que está no começo vai lá para trás também negado. Quando nega o não há, vira A, não é? Negar o que já está com não, tira, lembra? A gente estudou isso na primeira aula, né? Negar o que está negado vira uma afirmação. Ok? Então vem o contrário, troca. Beleza? Aí como é que fica o texto? Se não corro, então ando. Entenderam? Não é fácil. Você identifica qual é a regra e aplica a lei, monta lá a dinâmica e depois procura o gabarito. Agora, tem uns cuidados que você deve ter. Lembra que o se, então, pode ser lido com outras expressões, quando, todo, sempre, suficiente, necessário. Lembra disso? Então, vamos aqui na tela. Olha aí, ó. Às vezes a questão propõe isso aqui, pede uma equivalência, você faz toda a estrutura como eu ensinei,
descobre que a resposta está aqui. Se for dirigir, não beba. Mas aí a banca, para testar outra coisa, para testar se você sabe as variações da expressão se, então, oferece no gabarito, ao invés de se for dirigir, então não beba, ela bota quando dirigir, não beba. Sempre que for dirigir, não beba. Entendeu? Ou então, ó, dirigir é condição suficiente para não beber. Ou ainda, não beber é condição necessária para dirigir. Entendeu? Então, você primeiro identifica a lei, você aplica a dinâmica que você gravou e você encontra a equivalência, vamos dizer, na sua forma original. Normalmente é essa que está no gabarito. Se você não encontrar, não tem desespero. É porque a banca trocou ali alguma expressão, alguma coisinha, mas com a original já pronta, você vai saber encontrar a resposta. Ok? Muito bem. Segunda opção, aliás, né? A segunda opção, ainda dentro do condicional. Ó, se P, então o quê? Como é que a gente vai montar aí a equivalência? A outra. Não P ou Q. Essa daí, gente, ela é mais difícil de você sentir. Né? Eu dei há pouco o exemplo do se eu nasci, mamãe nasceu. Ah, então se mamãe não nasceu, eu não nasci. Não é? Mas essa daí é mais difícil de sentir. Mas quando eu der um exemplo, aí você vai compreender, tá certo? Deixa eu mostrar aqui logo como é que você vai gravar essa. A segunda opção, olha como é que você faz. Você nega a primeira, olha aqui, acompanhe, ó. Neguei, a primeira era P, não é? Neguei a primeira. Ou, bem grande aqui para indicar que é o conectivo. Ou. E agora você copia a segunda. Pega aqui e copia, do jeito que está aqui. Se é que, copia. Ctrl C, Ctrl V. Copia e cola. Ok? Nega a primeira ou copia a segunda. Ok? Com um exemplo, você vai entender melhor e vai se convencer. E eu acho que o melhor exemplo para você entender isso, essa segunda opção, é o mesmo exemplo que eu dei há pouco do se beber não dirija. Não é? Há pouco a gente fez o volta negando e ficou se dirigir, não beba. Não foi? Mas vamos lá, deixa essa forma aí e vamos aplicar a que a gente aprendeu agora. Não é? Se beber, não dirija. Beleza. Vamos lá. Nega a primeira. Quem é a primeira? B, de beber, né? Então, nega. Ou segunda. Preste bem atenção. Ou copia a segunda. Copia. Se tá não dê, copia não dê. Ok? Observe bem. Ó. Nega a primeira ou copia a segunda. Beleza? Então, por que é que essa daí dá para a gente entender bem? Porque essas três maneiras você entende que o recado é o mesmo. Quer ver? Ó? Se for dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Essas duas a gente escuta direto nas campanhas aí dos Detrans, né? Mas veja na terceira opção que o recado poderia ser assim. Ó. Atenção, senhor motorista. Não beba ou não dirija. Não beba. Motorista, não beba ou não dirija. Por quê? Porque se você beber, não pode dirigir. Então não beba ou não dirija. Ah, já entendi. É, realmente faz sentido. Eu estou entendendo. Beleza, entendeu? Agora grave. Grave o quê? Que se você pegar pela frente um condicional, você tenta o volta negando. Se não encontrar no gabarito, você tenta a segunda opção. Nega a primeira ou copia a segunda. E assim você vai encontrar muitíssimo provavelmente a resposta. Na verdade, quando a gente olha no gabarito, muitas vezes
a equivalência do condicional nas alternativas estão todas no ou. Ah, então é porque ele usou a segunda opção. Às vezes estão todas no se então. Ah, então é porque ele usou a primeira opção. Ok? Mas uma coisa importante também aí, gente, é que não há nenhuma precedência de uma pela outra não, viu? Não é porque é a primeira opção que, tipo, se aparecer as duas no gabarito, a primeira tem prioridade. Se aparecer as duas no gabarito, a questão está anulada, porque tem duas respostas. Ok? Não existe mais equivalente e menos equivalente. Ou é equivalente ou não é. Ok? Vamos a outro exemplo? Olha aí, ó. Se não saio, estudo. Codifique. Se não saio, estudo. Se não S, então é. Muito bem. Aplique aí a segunda opção. Vá, como é que fica? Nega a primeira. Muito bem. Então, o não S vai virar S. Não é? Mete um ou e agora copia a segunda. Do jeito que está é, continua é. Ok? Muito bem. Então, tá aí. Para o condicional, volta negando, ou se não, nega a primeira ou copia a segunda. Tranquilo? Vamos lá. Segunda equivalência. Negação do i e do ou. A negação da conjunção e da disjunção. São as famosas leis de Morgan. Por que aqui essa daí eu estou botando o nome? Porque em alguns editais aparece esse nome. E aí você vai se acostumando, né, a saber que lei de Morgan ou leis de Morgan são essas duas leis aí de equivalência. Ok? São as leis de Morgan. Para negar o i e negar o ou. Vamos entender? Vamos lá. Vamos começar por essa. Negação de um i. Raciocine comigo enquanto você acompanha a tela. Vê. Um i, para ocorrer verdadeiramente, precisa que todas as duas ocorram. Não é isso? Então, quando não acontece um i, é porque não acontece uma ou outra. É ou não é? Não acontece uma ou outra. Não acontecendo P ou não acontecendo Q é sinal de que não ocorreram as duas simultaneamente. Percebeu? Diferentemente do ou agora. Vamos lá, ó. Não ocorreu um ou. Um ou. Quando é que um ou ocorre? Basta uma. P sendo verdadeiro ou Q sendo verdadeiro, tanto faz, né? Até os dois, enfim. Tendo um V, o ou está garantido. Então, quando é que não rola o ou? Quando nem acontece P e não acontece Q. Tá vendo? Então, essa ideia deixa uma dinâmica muito igual para as duas leis. Não é? Qual é a dinâmica? Veja, é uma espécie de propriedade distributiva. Esse não atinge o P, atinge o I e atinge o Q. Atinge o P, atinge o ou e atinge o Q. Como é que o não atinge uma proposição? Trocando o valor, não é isso? Então, onde é P, vira não P. Onde é I, vira ou. Tá vendo? Onde era I, vira ou. E onde é Q, vira não Q. Na outra, onde é P, vira não P. Onde é ou, vira I. E onde é Q, vira não Q. Então, como é que a gente vai gravar, né, essa dinâmica aí da lei de Morgan? Troca tudo. Quando for negação do I ou do ou, viu? Cuidado com isso. Essa ideia de troca tudo é só nas leis de Morgan. Quando for negação do I ou negação do ou. Ok? Aí você troca tudo. Beleza? Então vamos lá. Exemplo. Não é verdade que durmo e não aprendo. Vamos traduzir? Não é verdade. Isso é o não, não é? Que. O que é que não é verdade?
O que é que não é verdade? Isso. Durmo e não aprendo. Ok? Isso é que está sendo negado. Então, eu vou chamar o durmo de D. Aqui eu estou vendo um I. E aqui eu tenho não aprendo. Vou chamar de não há. Confira. Olha aí. Lembrando que o símbolo do não pode ser o tio ou essa cantoneira, não é? Então, não é verdade que durmo e não aprendo. Confere? Muito bem. Então, você identificou que se trata da negação de um I, não é? Da negação de um I. Como é que faz a negação do I? Troca tudo. Troca tudo. Então, vira não D, vira ou e vira A. Olha aí. O que era D, vira não D. O que era I, vira ou. E o que era não A, vira A. Troca tudo. Mas porque você identificou que é a negação do I ou do ou, não é? No outro exemplo, é de ou, tá vendo? Não é verdade, isso é o não, não é? Que, o que é que ele está negando? O que é que não é verdade? Que eu não sou alto ou sou rico. Confira a tradução. Não é verdade que não sou alto ou sou rico. Negação de um ou? Sim. Então, leis de Morgan. Troca tudo. Onde está não há, bote A. Onde está ou, bote I. Onde está R, bote não R. Como é que fica o texto? Ando e não sou rico. Ok? Bom, e os cuidados que você deve ter aqui? Vamos lá. Toda vez que você cair numa opção de ou de I, lembrem-se que esses conectivos não tem nenhum problema se você mudar os lados. Se o A for para cá e o não D for para lá. Não é? Não durmo ou aprendo é a mesma coisa que aprendo ou não durmo. É a mesma coisa. Não durmo ou aprendo. Aprendo ou não durmo. Então a banca pode fazer isso. Ela lança lá uma proposta, você aplica a regra, né? E aí encontra como resposta um ou. Só que no gabarito ela troca as posições, os lados. Como um ou não muda, se você trocar os lados, a alternativa fica correta. Como aqui também, você podia dizer não sou rico e sou alto. E mais ainda, viu? Lembre-se que o I pode ser I, pode ser mais, lembra disso? Pode ser embora, pode ser apesar de, não é? Apesar de, e assim vai. Entendeu? Então, ele pode de repente colocar, embora eu não seja rico, sou alto. Ou quem sabe, apesar de não ser rico, sou alto. Entendeu? Ele pode trocar os lados e ainda mudar a expressão do I para uma dessas outras. Ok? Mas aí é como eu estou dizendo para vocês. Ó. Vocês vão seguir esse roteiro. Ó. Identifica qual é a estrutura, né? Vê lá qual é a proposta, aí vê qual é a regra. É a lei de Morgan, ou então a equivalência do condicional. Vamos aplicar. Aplica, codifica, né? E aplica. Quando você aplicar, aí você encontra a resposta na sua forma original. O resto é acabamento. Se ele trocou o I pelo mais, se ele mudou o lado de um ou, se o se então ele botou como sempre, ou como quando, sei lá. Aí é acabamento, fica mais fácil de você encontrar. Ok? Então, ó, condicional, volta negando, ou se não, nega a primeira ou copia a segunda. E negação do I, negação do ou, leis de Morgan, portanto, troca tudo. Beleza? Já são duas. Daqui a pouco eu lhe mostro as outras duas e a gente vai fazer aí algumas questões mostrando como é que isso aí tem aparecido em concurso. Daqui a pouco no quarto bloco.